Meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos falar do terceiro domingo do tempo comum, usando o texto do Evangelho de Mateus, meditando sobre esse texto, capítulo 4, versículos de 12 a 23. Então nós já vamos começar com o versículo 12, que vai dizer assim: Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Vamos lá, versículo 13. Jesus deixa Nazaré e vai morar em Cafarnaum. Por que Cafarnaum? Primeira coisa, a palavra Cafarnaum significa vilarejo ou cidade da consolação. Então, Cafarnaum já traz por vocação, por essência, ser a cidade da consolação. Jesus amava Cafarnaum. Lá em Cafarnaum tinha a casa de Simão, lugar que Jesus amava ficar hospedado. Por quê? Porque em Cafarnaum ele exercia aquilo que ele era, o Consolador. Jesus vai dizer: se eu não for, eu preciso ir para que o Pai vos envie, para que eu vos envie o outro Consolador. Ou seja, se eu não for, o outro Consolador não virá. Então, em outras palavras, eu preciso ir, eu que sou o Consolador, para que o outro Consolador, que é o Espírito, possa vir. Então, Jesus é o Consolador. E a palavra consolar não é apenas dar um tapinha nas costas, estou consolando, como a gente faz. Consolar aqui significa devolver aquilo que o outro perdeu. Devolver a própria vida de Deus, que o pecado nos roubou, que nós perdemos por escolha errada. Então Jesus amava estar em Cafarnaum, porque ali ele exercia realmente quem ele era, o Consolador. Ele veio para consolar, devolver para o homem aquilo que o homem perdeu. E aí vai dizer, que Cafarnaum ficava às margens do mar da Galileia. As margens do mar da Galileia. É muito importante isso, porque, vamos lá, na verdade essa palavrinha mar aqui, se nós pegarmos o mapa ali da Galileia, nós vamos ver que era um lago de água doce. Então, ou seja, não era um mar de água salgada. Ou seja, era o mesmo lago de Genezaré ou de Tiberíades. Mas por que o evangelista faz questão de falar que era mar e não o lago? Era o mar por quê? O mar na Sagrada Escritura é o universo das forças más. Se nós pegarmos o profeta Isaías, capítulo 57, versículo 20, nós vamos ver assim, olha: os injustos, porém, são um mar agitado. Os injustos, os pecadores, são um mar agitado, que nunca pode parar. Mas as águas que eles agitam são pura lama e lodo. Então, o que nós já vemos através do profeta Isaías, que o mar é o lugar dos injustos. O mar é o lugar onde mora o monstro da Bíblia chamado Leviatã, que mata, que destrói. As pessoas trabalhavam no mar, pescando, e o mar se tornou também símbolo então da morte, porque as pessoas iam pescar, despediam os homens, nem iam pescar, despediam das suas famílias, e às vezes naufragavam, não voltavam mais. Então acreditava-se que o mar era o lugar da morte, o lugar perigoso do mundo mal, onde tinha Leviatã que matava os homens, que matavam as famílias, destruíam as famílias porque devoravam os homens, os pais de família. Ou seja, ali morava Leviatã, o símbolo da própria morte. Por isso que o mar da Galileia então é colocado também como o lago de Tiberíades, o lago de Genezaré, é colocado como o mar da Galileia, para dizer o lugar da morte, o lugar dos ímpios, dos injustos, o lugar da lama, do lodo, que são frutos que os injustos produzem. Mas nós vemos isso também em Tiago, capítulo 1, versículos de 5 a 8, diz assim: se alguém de vós falta sabedoria, peça a Deus, que a concede generosamente a todos, sem impor condições, e ela lhe será dada. Mas peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida
Aquele que não tem fé é semelhante a uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Ambígua como é, inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, o mar também é o símbolo da inconstância, da confusão, da morte. Por isso que aqui o mar, o lago de Tiberíades ou de Genezaré foi chamado de mar da Galileia. Então, Jesus vai a Cafarnaum, que está às margens da própria morte, que está às margens do mundo de trevas, do lugar de confusão, de inconstância, de injustiça, de lodo e de lama, das trevas do próprio pecado. E Cafarnaum ficava perto da Via Maris, que era a estrada do mar, que ligava o Egito à Síria e ligava também ao Líbano. Ou seja, era um lugar de comércio onde passava muita gente. Todas as pessoas que faziam parte do comércio, que compravam e vendiam, passavam pela Via Maris, pela estrada do mar. Ou seja, um lugar estratégico para Jesus estar em Cafarnaum, para ser para aqueles que ali passavam o próprio Consolador. E como que Deus consola? Qual que é a maneira de Deus consolar? Eu já disse em um desses vídeos, foi no tempo do Advento, que a vingança de Deus se vinga para nos salvar. A vingança de Deus é salvação para nós. Ele se vinga do demônio, ele se vinga de Satanás. Então a melhor maneira de Deus consolar o homem é devolver para o homem o que ele perdeu, a vida de Deus. E mais, a maneira de Deus nos consolar é nos tirando das trevas e nos devolvendo para a sua luz, nos tirando da confusão, da injustiça, da falta de fé e nos devolvendo para tudo aquilo que ele sonhou para nós. Então Jesus está em Cafarnaum como lugar estratégico para aqueles que andavam na sombra da morte. E isso o Evangelho ainda traz. Vai dizer assim, olha, terra de Zabulon, para cumprir a profecia de Isaías. Que profecia é essa? Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Capítulo 9 de Isaías. E para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Então, para se cumprir essa profecia, Jesus vai até Cafarnaum, porque ele é essa luz. E aqui o interessante é que a Galileia, o versículo completo. Então, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, já expliquei, que fica às margens do mar da Galileia. E por que a Galileia? Galileia é o contrário de Jerusalém. Jerusalém é a cidade cercada com muros, a cidade fechada, a cidade onde Deus habita, claro, mas uma cidade fechada entre si. Agora, a Galileia não, a Galileia é a cidade aberta, é a Galileia dos pagãos, das nações. Olha o que vai dizer, Galileia dos pagãos. É o lugar onde tudo se encontra, onde tudo se converge à Galileia. É o lugar de passagem, é como se fosse a rotatória, se nós pudéssemos traduzir assim, a rotatória dos pagãos, onde todos os pagãos se encontram. E ela é até chamada pelo profeta Isaías Galileia dos pagãos. Então é o lugar, a Galileia representa a abertura para o mundo, o lugar de passagem. Nós vamos ver isso se nós pegarmos Mateus capítulo 26, 32, diz assim, olha, Mateus capítulo 26, 32, diz assim, versículo 32. Mas depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galileia. Nós vemos que a missão de Jesus começa na Galileia, que vai deixar Nazaré e vai para a Galileia, e nós vemos que a missão de Jesus também termina na Galileia. Então Jesus disse aos seus discípulos, depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galileia, ou seja, onde é o lugar da abertura a todas as nações, porque é a salvação dele para os judeus e para todos os pagãos. Então sua missão começa na Galileia e termina também lá, diferente do que eu disse para Jerusalém, de Jerusalém, o lugar fechado, protegido. Então Jesus é essa luz. Jesus cumpre em Cafarnaum aquilo que o profeta Isaías vai dizer. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Isso é muito importante,
porque aqui, na verdade, no original não está escrito o povo que vivia. No original está escrito o povo que estava assentado. Nas trevas viu uma grande luz. Mas o que significa assentado ou a palavra sentar? Significa no grego, significa construir a vida a partir daquilo ali. Quando nós vemos, por exemplo, Maria sentada aos pés de Jesus, a palavrinha sentada aos pés de Jesus significa que ela construiu a sua casa, a sua vida nos pés de Jesus. Aqui é a mesma palavrinha para dizer que o povo estava sentado ou assentado nas trevas. Ou seja, o povo construiu a sua vida nas trevas, edificou a sua morada nas trevas, fixou a sua morada nas trevas. Já estava acostumado com as trevas. Então, para esse povo, uma grande luz, não é uma luz pequena, é uma grande luz eles viram. O povo viu uma grande luz. Essa grande luz que se manifestou é Jesus. E para os que estavam assentados, que construíram a sua própria vida na região escura da morte, na sombra da morte e na região da morte, uma luz se levantou, uma luz apareceu. É como o sol que se levanta, sai das trevas e vem para a luz, assim para esse povo, essa luz se levantou. Jesus se levantou. Aqui está falando da ressurreição de Jesus. Ou seja, a luz que saiu da morada dos mortos, a luz que saiu do túmulo, do sepulcro, essa luz se levantou e tirou os filhos de Deus das trevas. E então se cumpre em Cafarnaum. Jesus em Cafarnaum é o Consolador. Jesus nos consola, nos tirando das trevas, tirando os fundamentos da casa que nós construímos nas trevas e colocando os fundamentos na sua luz. A nossa casa agora é construída como a de Maria, aos pés de Jesus e não mais nas trevas. E a palavra de Deus ainda continua. Depois tem o chamamento dos discípulos. Jesus faz questão de chamá-los também, os 4 primeiros discípulos, à beira do mar da Galileia. Eles estavam também na sombra da própria morte. Eles estavam no lugar de confusão, de incredulidade, de injustiça, só produziam frutos que eram lodo e lama, como vai dizer o profeta Isaías para nós no capítulo 57, versículo 20. Eram injustos. Então ali na região da morte, na região onde habita Leviatã, Jesus os tira de lá, os chama. Poderia falar dos 4, do nome deles, mas não dá tempo. Então, Jesus, o mais importante aqui é que Jesus os chama da região da morte. Eles também tinham assentado a sua própria vida, a sua própria casa, fixado a sua morada nas trevas. Jesus passando por Cafarnaum, Jesus os tira da região da morte. E Cafarnaum, como eu disse, na Galileia dos pagãos, um lugar de passagem, para que da mesma forma que o povo passava, a salvação de Jesus também pudesse passar por ali. E eu quero terminar com o versículo 18, dizendo: quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, foi quando ele chama os 4 discípulos. Essa palavra andar é a mesma palavrinha usada no grego, falada lá no livro do Gênesis, quando diz que Deus andava no jardim, Deus passeava no jardim. E é a mesma lá do livro do Apocalipse, quando ele passeia, ele anda no meio dos candelabros. Ou seja, ele andava, da mesma forma que no Gênesis, capítulo 3, versículo 8, que ele andava no jardim à procura de Adão, que havia pecado. Então ele vai buscar Adão que está nas trevas. Vale a pena nós pegarmos Gênesis 3, versículo 8. Olha, quando ouviram o ruído do Senhor, o ruído da palavra de Deus, que passeava, que andava pelo jardim, à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Depois do pecado, o homem se escondia de Deus e Deus procurava, Deus buscava o homem. Aqui quando diz que Jesus andava à beira do mar da Galileia, o que ele estava fazendo lá? Procurando Adão, procurando o homem, o mesmo verbo usado, procurando o homem, procurando os seus discípulos, procurando você, procurando a mim, para nos tirar das trevas da morte, nos tirar da beira do mar e nos devolver a sua luz, cumprir na nossa vida a profecia do profeta Isaías. E hoje
Jesus, da mesma forma que Deus andava no jardim, que Jesus anda no meio dos candelabros, que Jesus anda à beira do mar da Galileia, Ele também quer andar aí na sua casa, na sua vida, na sua história, para cumprir na nossa vida, na sua e na minha, a profecia de Isaías. Permitir que o povo que andava nas trevas pudesse ver uma grande luz. Então, coragem, meu irmão, confie, porque o mesmo Deus que andava no jardim é o mesmo que andava na beira do mar da Galileia, e nesse dia é o mesmo que anda, que passeia na sua casa procurando os seus. Quem sabe sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus amigos, nos procurando. E Ele só para de nos procurar quando nos encontrar. Que Deus abençoe você e que possamos experimentar essa salvação de Jesus que nos tira das trevas e nos devolve para a sua luz, porque Ele é a luz. Ele que diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que caminha comigo não anda mais nas trevas, mas terá a luz do mundo. Que Deus abençoe você.